Rodrigo, Oi, estamos aí. eu não te vejo, ouço robotizado, mas eu sei que todo mundo tá te vendo, então bota fé. Sim. Beleza? Vou colocar aqui na Tá. tela você. Então, eu vou pegar já o que o Iclis colocou e tentar levantar a Iclis e os demais que estão nos assistindo alguns debates que eu acredito serem importantes, que podem ser abertos a partir da crítica ao vídeo do Castanhari, que é um pouco o que a gente está tentando fazer aqui, que é utilizar aquele vídeo que a gente sabe que teve uma série de problemas, erros, e aí vai ter o debate do revisionismo, mas utilizar isso para a gente realizar uma crítica construtiva, digamos assim, ou seja, o que a gente pode avançar na construção do conhecimento a partir da crítica de método e de conteúdo daquele vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre o revisionismo. Por que a gente pode classificar aquele vídeo como revisionista e em que medida isso é ruim para a visão sobre história, a produção de conhecimento em história? Na história, a gente sempre está revisando a produção de conhecimento. Por quê? Porque a gente sempre está pesquisando. A partir do momento que tem mais pesquisas, a tendência é que, dentro das pesquisas, a gente tenha novas críticas, novos achados, fontes. Na história, a gente pesquisa a partir das fontes. Então, muita coisa se modifica. O porquê, então, existe uma diferença entre revisão e revisionismo, ou crítica historiográfica, ou crítica da escrita da história, e revisionismo? O revisionismo é quando alguém deturpa um fenômeno histórico ou análise de um fenômeno histórico, tendo um objetivo político puro e simples. Ou seja, todo mundo tem uma visão de mundo e isso impacta na sua análise da realidade. No entanto, quando você manipula a realidade de forma pura e simples, quando você, inclusive, omite fatos para que a história siga o rumo que você gostaria que a história seguisse para legitimar a sua visão política, isso é revisionismo. Então, por isso que o Castanhari realizou revisionismo no seu vídeo. Por quê? Porque ele manipulou teorias históricas, inclusive teorias que não são a liberal, que é aparentemente a que ele defende, e para que a história meio que legitimasse a visão de mundo dele. Então, esse é um problema básico. Ele manipula uma série de conceitos. O primeiro ponto, só para destacar, é sobre o fascismo e o comunismo. Ele coloca fascismo e comunismo, acho que foi fascismo e socialismo, como iguais, no sentido que os dois não defenderiam a democracia. O primeiro ponto é o que é democracia. O conceito de democracia ele surge na Grécia Antiga. Tem um livro que eu gosto muito, eu acho que esse objetivo vai estar... Democracia contra o Capitalismo, da Ellen Wood. É uma pesquisadora, historiadora brilhante, sensacional, e ela, nesse livro, ela trabalha o seguinte: se a gente for pesquisar como se forjou a democracia lá na Grécia Antiga, ela tem relação com o que os capitalistas hoje chamam de democracia? O que é chamado de democracia liberal tem sentido, do ponto de vista histórico, para aqueles que forjaram a democracia na Grécia Antiga? A Ellen Wood vai falar que não. Por quê? Porque o conceito de democracia não existia nenhum tipo de democracia representativa. A democracia, na sua essência, ela é uma democracia direta. O que fizeram os liberais, seja na experiência norte-americana, seja também na experiência pós-Revolução Francesa, especialmente pós-Revolução Inglesa, foi se utilizar de um passado histórico para legitimar um novo regime político. Ou seja, eles chamam de democracia algo que não é democracia para legitimar a sua visão de mundo. Então, eu acho que a Ellen Wood, eu acho que já é um ponto fundamental para a gente. Ou seja, o que o Castanhari chama de democracia não é democracia. É democracia liberal. É uma concepção de regime organizada a partir da visão de mundo dele. Ou seja, ele está partindo da visão de mundo dele para legitimar uma visão geral sobre um conceito que está para além do liberalismo. Então, esse é o primeiro ponto. A visão que o liberal defende de democracia não é a visão histórica que defende democracia. Vejam bem, eu não falei nem da visão dos marxistas, eu falei da visão lá da história da Grécia Antiga. Isso é não também criar uma confusão que se tem, que ele faz também no vídeo, é que olhar o passado a partir do hoje. O que a gente chama de anacronismo na história. Eu não posso olhar o mundo do passado para que legitime a minha visão do mundo hoje. Eu tenho que olhar o mundo passado a partir do olhar do passado e compreender esse passado para compreender o hoje. Nisso ele faz uma série de confusões. Por exemplo, por que a gente não pode igualar o socialismo real, tem uma série de discussões sobre isso, para o fascismo? Tem uma série de debates, gente, sobre regime, mas eu nem vou falar sobre isso, vou falar só sobre conceito.
existe uma coisa chamada socialismo real, um conceito chamado socialismo real. Por quê? Porque outras pessoas vão falar assim, gente, isso aí não é socialismo. Gente, socialismo tem que ter esse tipo de democracia, tem que ter esse tipo de formulação. Isso não existe em relação ao fascismo. Não existe o fascismo real, um fascismo mais ou menos democrático. Não existe essa diferença. Por quê? Porque o fascismo foi um regime político organizado a partir de uma experiência específica na história. Ué, Rodrigo, mas por que você está falando disso? Porque o Castanhari mente quando ele diz que todo socialismo defende uma forma de poder autoritária. Isso é mentira. Existiram regimes que se definiram como socialistas que foram autoritários? Com certeza. Mas, do ponto de vista da análise histórica, existem socialistas, existem outras experiências de socialistas que falam que o socialismo deve ser mais democrático. Eu tenho até um livro que eu recebi hoje, do Mandel, antigo, a luta pela democracia socialista na União Soviética, por exemplo. Tem o próprio Lenin. Alguém citou aí o Estado e Revolução do Lenin, que tem uma visão de fenecimento do Estado, que o Estado deve fenecer para se constituir o verdadeiro comunismo. Então, dizer que todo socialismo tem uma visão autoritária porque existiu uma experiência que a gente pode qualificar como autoritária, isso é revisionismo, é deturpar a história para legitimar a visão dele sobre a história. Compreende? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Só do ponto de vista metodológico, ou seja, o método que ele constrói para fazer a pesquisa dele, para expor a pesquisa dele no vídeo, é um método completamente equivocado. E é por isso que é importante, gente, só para concluir, a pesquisa em história, ser historiador, historiadora para trabalhar a história, porque a gente aprende esses métodos de pesquisa. Ou seja, eu sequer preciso, às vezes, debater com ele o conteúdo dele. Eu consigo debater, do ponto de vista metodológico, equívocos na exposição da análise dele. Isso por quê? Porque ele, claramente, além de não conhecer o método de pesquisa historiográfica, ele tem um objetivo político com aquele vídeo. O objetivo dele não é ensinar o fascismo. O objetivo dele, naquele vídeo, é deturpar a história para legitimar uma visão que favorece o liberalismo. Então, por isso, a gente tem que ser sincero nos debates. E aquele vídeo, infelizmente, não foi sincero. Seria mais sincero se ele fizesse assim: como criticar o socialismo a partir de uma visão liberal da sociedade. Mas não foi isso que ele fez. Então, é por isso que a gente tem que criticar, sim, esse tipo de análise. O Rodrigo, porque o Rodrigo agora vai falar um pouco do Brasil, que tem a ver também com o vídeo, e vale a pena a gente contextualizar esse debate. Porque o pessoal, algumas pessoas aqui nos comentários perguntaram do porquê que o Vargas não é fascista. No tweet que eu fiz também eu coloquei isso. E eu acho que esse é um ponto relevante, porque o rigor científico e a honestidade intelectual que a gente precisa ter para produzir conteúdo na vida, produzir conteúdo sobre história, sobre o que for, ele tem como alguns pré-requisitos a gente conseguir entender melhor a realidade. O vídeo do Castanhari nos ajuda a entender melhor a realidade, ele nos dá ferramentas para isso, ou ele dificulta o entendimento da realidade, o meio tenta fazer um tipo de análise que chega aquilo que ele gostaria que fosse a própria realidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. O que ele faz ali também, sobre o debate muito fluido, cheio de equívocos sobre o fascismo, é também esvaziar a categoria do fascismo do seu rigor. Por quê? Porque senão tudo vira fascismo. E é importante aqui a gente definir uma diferença entre os regimes autoritários, o que a gente pode chamar de bonapartismo, numa definição marxista, e os fascismos. Ué, Rodrigo, mas qual é a diferença disso? Vamos lá. A Dimitra citou, mas também o Wickley citou ali agora no final, que a ditadura, né, não seria fascista, né? E eu vou falar alguns motivos do porquê. Primeiro Vargas, e posso depois falar um pouquinho da ditadura empresária militar de 64. Vamos lá. De onde surge o governo Vargas? Década de 30, você tem uma crise lá, pessoal lembrando, não é? O que acontece? Você tem a crise entre a relação de um grupo... Na verdade, assim, o ponto principal, para resumir, porque eu não quero falar muito, é que um setor da burguesia vai tentar começar a dirigir o capitalismo brasileiro, tá? Que é o setor urbano e industrial. Ele vai fazer uma relação, uma coligação e vai impor esse programa na marra através de um golpe de Estado, que é a Revolução de 30.
beleza? No caso do Brasil, o Estado ele sempre tem muita força para implementar suas políticas, ou seja, o Estado ele tem uma autonomia relativa perante a sociedade civil. Isso acontece porque no Brasil, durante muito tempo, a sociedade civil brasileira era muito fluida e o Estado era muito poderoso. Aí nos termos lá do próprio Gramsci. O Gramsci fala disso numa outra discussão. Vem 30 a 34 o governo provisório, 34 a 37 o governo constitucional, porque Vargas implementa uma constituição ali, e depois 37 tem o Estado Novo. O que o Castanhari fala lá no vídeo dele? Que o Estado Novo seria fascista. Errado. Por que ele é errado? Uma das características fundamentais do fascismo é a necessidade de se mobilizar os setores da pequena burguesia. Por que mobilizar os setores da pequena burguesia? Porque o objetivo do fascismo, gente, não é reprimir os movimentos de oposição. O objetivo do fascismo é exterminar qualquer tipo de democracia popular, possibilidade de democracia popular na sociedade. Ou seja, ele financia grupos armados em massa, milícias em massa, de milhares e milhares de pessoas progressivamente, para acabar com qualquer possibilidade de organização autônoma dos trabalhadores. Porque isso não é igual à ditadura civil-militar de 64 ou a ditadura Vargas de 37 a 45, chamado Estado Novo. Porque esses regimes eles não tinham o objetivo de mobilizar a sociedade civil. Eles não faziam isso. O objetivo desses regimes era o quê? Era parar com as mobilizações da sociedade civil, era reprimir qualquer tipo de mobilização. O exemplo fundamental, inclusive, é sobre, no caso do Estado Novo em 37, é colocar a A&B, Ação Integralista Brasileira, na ilegalidade, que era o mais próximo de um fascismo brasileiro. Bota tanto o PCB quanto a AIB, na verdade, a Ação Libertadora Nacional, a ALN. Então, os dois movimentos vão colocados para a oposição. Então, por quê? Porque o Vargas quer se colocar acima das classes sociais. Ou seja, ele está acima de tudo, de todos. É como se o Estado e o representante desse Estado estivesse acima de todos, reprimindo essa sociedade civil. Isso seria o cesarismo, digamos, o bonapartismo, ou o que a gente costuma chamar de um Estado autoritário. Isso é muito diferente do fascismo. O fascismo tem relação com as revoluções, no caso, por exemplo, a Revolução Alemã, de 1918 a 19, no caso da Itália, o binômio vermelho de 20, 21, 19, 20, especialmente. Então, é misturar as coisas e acabando esvaziando a possibilidade do fascismo ser útil, porque se todo o regime autoritário é fascista, então, para que serve o fascismo, né? Para que serve a definição do fascismo? Eu falei assim, ué, Rodrigo, mas hoje o pessoal fica chamando o regime atual de fascista. Eu falei, não, então, o Bolsonaro, ele é fascista. Por que ele é fascista? Por uma série de coisas, o Icles já citou muito bem, a gente pode fazer essas ligações, né? essa interpretação do hoje a partir dessa análise do passado, mas um ponto fundamental é exatamente a mobilização de massas de setores da burguesia, de setores da pequena burguesia, armados. A lógica de você armar setores da sociedade civil para conseguir destituir qualquer possibilidade de organização de oposição. E vem essa lógica que todo mundo é comunista. De fato, todo mundo é comunista? Obviamente que não. O comunismo é um setor extremamente minoritário do ponto de vista social em todas as épocas históricas. Isso só se torna majoritário em períodos muito específicos, que são os períodos de revolução social. E só que se cria essa ideia para que legitime uma posição no qual eu permaneço no poder sem nenhuma possibilidade de questionamento, etc. Né? Alguns vão chamar de totalitarismo, que o conceito da Hannah Arendt não é bom, mas tem um debate em torno disso, sobre o poder total, mas é uma outra discussão em outros termos. O fundamental aqui para a gente conseguir avançar nesse debate é não confundir as coisas para que se perca o rigor teórico. Eu acho que o Icles foi muito feliz nessa definição das falsas equivalências. O que o Castanhari faz e muitos liberais fazem é pegar parte pelo todo e equivaler coisas que são diferentes. Por exemplo, a União Soviética foi um regime que tinha autoritarismo, perseguição à oposição, com certeza. Mas, do ponto de vista econômico, como era a organização social na União Soviética? Era uma sociedade no qual a propriedade era estatal. Isso não é mais democrático em relação a uma sociedade privada capitalista, no qual bilionários gerem uma exploração sobre os outros de forma a eles estarem no poder?
a você não poder ter direito a ter saúde, educação e nem emprego. Na União Soviética era proibido, em Cuba é proibido as pessoas não terem emprego, gente, sabe? Não tem desemprego. Então, qual é a definição aí do que é democrático também? Ou seja, é uma falsa equivalência, você não leva em consideração uma série de outros aspectos. Por quê? Porque eles definem democracia igual democracia liberal, que é igual o regime da democracia burguesa, ali nos termos do Lenin, por exemplo. Né? Eu vou só trazer, gente, um texto aqui que fala sobre isso, Socialismo e Democratização, do Lukács, um livro que ele estava no finalzinho da vida, fazendo um debate exatamente sobre a importância de fazer um balanço sobre regimes e propor alternativas sobre isso. Então, eu acho que o mais importante, se eu fosse tentar resumir assim, um ponto para o futuro, aí o Humberto pode avançar em relação a isso, é a gente conseguir, gente, não manipular a realidade para nos beneficiar politicamente. Isso é muito equivocado. Criar espantalhos, diminuir o seu opositor e tentar criar uma figura que é mais fácil de ser combatida, porque foi isso que o Castanhari fez. Ele criou uma versão do socialismo que é muito fácil de combater. Se o socialismo fosse aquilo que ele está falando, de fato, não faz sentido nenhum. Mas, ao contrário do que Castanhari gostaria, o socialismo é muito mais do que aquilo. O socialismo é um projeto histórico que não vem do século XX, inclusive ele errou no vídeo, ele fala que é do século XX, não é, Castanhari. A gente pode fazer todo um debate, mas pelo menos do século XIX com certeza enquanto projeto político revolucionário, digamos assim, que quer superar a sociedade de classes. Mas o que é superar a sociedade de classes? Superar a exploração entre as classes. Algo que ele não fez esse debate ali. Então, para concluir, gente, em que pese a pessoa ter uma posição política X ou Y, a gente não pode fazer num debate sobre a produção de conhecimento uma relação rasa que apenas tem o objetivo de nos favorecer na nossa posição. Porque se a gente faz isso, a gente não consegue sequer aprender no debate, para concluir. O importante também da produção de conhecimento, da troca entre as pessoas, inclusive pessoas que têm posições diferentes, é a gente ser possível a gente aprender com o outro. Se a gente apenas tem o objetivo de estigmatizar, destruir, desqualificar o outro, eu não aprendo nessa relação. Eu não tenho dialética de aprendizado nessa relação, é apenas uma tentativa de desqualificar o outro. Então, por uma série de motivos, tanto do ponto de vista histórico da pesquisa, tanto do ponto de vista da definição dos conceitos, e quanto para utilizar esses conceitos para conseguir analisar a realidade, o Castanhari, infelizmente, não nos auxilia. Então, acho que parabéns a Dimitra, parabéns a todo mundo que está aqui, porque esse é o esforço que a gente deve tentar fazer sempre. Aprofundar as pesquisas, conseguir ter rigor teórico nas análises e, para isso, sim, transformar o mundo. Porque a gente não quer que o mundo seja a imagem e semelhança daquilo que a gente gostaria. A gente quer interpretar o mundo para transformar ele a partir dos nossos, né, daquilo que a gente gostaria que ele fosse. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Mas eu acho que o fundamental assim, no fundo, ser socialista, se a esquerda é ser generoso, sabe? A gente brinca aqui e tal, mas todos nós temos divergências, mas a gente tem que ter a generosidade de saber lidar com as divergências, porque a gente quer uma sociedade onde as divergências sejam lidadas de forma melhor do que a sociedade capitalista. Então, o Paulo Freire diz que a gente tem que ser a nossa palavra, né? Que muitas vezes escrever a história não é necessariamente escrever com a letra, mas escrever com a vida. Então, falar, às vezes, não é falar apenas o que você, mas falar com a sua ação, né? Então, eu acho que, infelizmente, isso que o Castanhari não fez. Ele quis tentar utilizar a visão de mundo dele para simplificar um debate que é muito rico para valorizar a concepção política dele. Isso acaba acontecendo com o Castanhari, algo que ele queria que acontecesse com o socialismo, que é ser muito superficial. Ele queria fazer o socialismo ser superficial, ele queria fazer com que o socialismo fosse algo fácil a ser combatido, mas, na verdade, ele transformou ele mesmo em algo fácil a ser combatido. Ele demonstrou que ele foi muito raso, muito superficial na análise dele. Então, eu acho que o fundamental para a gente é ser generoso com o Castanhari e falar: Castanhari, nós temos livros para você avaliar. A gente gostaria de saber qual bibliografia você utilizou. Eu coloquei, porque, sinceramente, eu não conheço nenhuma bibliografia do ponto de vista do ramo da história que legitima o que ele colocou. Não sei se o Icles e o Humberto tem, mas eu, de fato, não conheço. Do ponto de vista historiográfico, eu não conheço. Ele fez assim um apanhado bem geralzão, baseado em uma série de manipulações mesmo, de caracter. Mistura ali manipulação, falsa simetria, caricaturar o opositor.
mas a gente, quando pesquisa, quando analisa história, é porque a gente tem amor pela história, a gente pesquisa porque a gente ama o que a gente faz, sabe? Então acho que tem um lado também que a gente quer uma sociedade mais justa, igualitária, porque a gente tem amor no coração, paixão, vontade de transformar o mundo. E eu acho que, sinceramente, o Cashtari não tem amor pela história, ele usa a história, aparentemente, para criar uma série de outras questões, mas não o amor que a gente tem pelo estudo. Então, no fim, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, por isso que fiquei tão feliz de estar aqui com tanta gente que gosta, assim, que veio aqui para, sabe, transformar o mundo com o coração aberto, camaradas aqui que a gente já conversou tantas vezes, que tem esse objetivo. Então, acho que no fim, eu acredito muito nisso, né, de que isso transforma-se o mundo, essa vontade. Então, por isso que eu acredito. História Liberta é o nome, mas poderia ser qualquer outro, né? O fundamental é a gente querer transformar a sociedade. Então, muito obrigado por estar aqui e ter a oportunidade de dividir um pouco da minha ignorância, digamos assim. É isso, estamos juntos.